a mais um vídeo do canal Lírios e Fé. Meu nome é Nicole e esse aqui é outro episódio para o nosso podcast, nosso quadro novo aqui do canal. E hoje a gente está recebendo uma pessoa muito especial, uma pessoa assim, que ela é 1000 pessoas em uma pessoa. É a pastora Evelise Cavalcante. Ela é amiga da família, ela é pastora, ela é advogada, pós-graduada e ela é mãe de 3 filhos lindos, que também são missionários. Gente, é muita coisa que a gente tem para conversar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito feliz com a sua presença aqui. É um prazer todo meu, Nicole. Eu fico agradecida e muito obrigada porque a gente está entrando aí na sua casa, né? Agora e com certeza vai ser bênção esse papo tão gostoso. Amém. Então, para a gente começar, eu queria que você começasse a falar um pouquinho de você, assim, da sua jornada, como foi sua conversão, se você cresceu na igreja, como foi isso. Tá bom, vamos lá. Eu nasci no lar cristão, né? Já meus pais sempre muito fiéis a Deus, levavam a minhas irmãs, né, para a igreja, aqui na primeira igreja batista em Niterói, nós fomos criados ali. E bem jovem já, desde que eu me entendo por gente, de pequenininha, eu sempre fui envolvida na obra de Deus. Sempre foi o que agradava o meu coração. Então eu, cantava no coralzinho de criança, de adolescente, participava da união, EBD, sempre liderando, sempre na igreja. Eu me lembro que minha mãe falava assim, você não quer uma cama para dormir logo na igreja? Porque eu queria ficar na igreja o tempo inteiro. Eu me lembro que quando adolescente, talvez 17, 16 anos, não me lembro exatamente, eu ouvi um missionário pregar na igreja e eu senti um chamado de Deus muito claro para missões, para entregar minha vida. Eu me lembro ainda que ele falava alguma coisa sobre você se entregar completamente para Deus. E eu senti esse chamado, eu me lembro que eu fui à frente, ali eu entreguei, a minha vida eu já te entrego, eu me batizei com 6 anos, muito convicta, me lembro da minha profissão de fé. Mas ali, na minha adolescência, eu tive a certeza de que a minha vida seria para a honra e glória de Deus, para o trabalho, para servir. Foi tipo um encontro, assim, né? Foi, né? Aquele encontro de serviço. Mas aí o tempo passou, eu me casei, né? Com 21 anos eu me casei. Eu estou 31 anos casada, né? Deus nos deu 3 filhos. E essa fase do casamento, 3 filhos, embora eu sempre estivesse envolvida na igreja, eu não estava mais eu não consegui fazer essa dedicação total da minha vida a Deus, né? Uhum. Eu ia à igreja, eu servia, estava envolvida com a igreja, mas acabava que eu estava fazendo faculdade, criando filho, aquela coisa assim. Até que eu passei por um episódio muito importante na minha vida, muito forte, onde talvez o melhor lugar que eu amava estar na igreja foi a maior decepção da minha vida, onde eu fui, né? Tive uma decepção muito grande na igreja. Mas foi o divisor de águas, porque é aí que eu digo assim, depende de como você vai encarar a circunstância. Onde as pessoas falavam assim, você não devia nunca mais nem entrar na igreja. Não, foi ali que eu tive um encontro com Deus diferencial. Aquilo te impulsionou para algo que era o seu chamado, o seu propósito. Exatamente. Né? E sabe qual é o diferencial, Nicole? Eu antes servia, né, a obra de Deus. Ali eu percebi que eu tinha que servir o Senhor da obra. Parece a mesma coisa, mas não é, entendeu? Eu amava estar envolvida com a igreja, eu era crente, eu tinha certeza da minha salvação, tudo bem. Mas naquele momento onde eu perdi o meu chão, a minha base, eu percebi que se eu não conhecesse a Deus de maneira diferencial, e aí eu comecei a entender que eu precisava estar na presença de Deus diretamente. E a obra de Deus seria a consequência de estar na presença de Deus. Então foi o diferencial da minha vida. Então talvez o momento pior foi o melhor momento, porque graças a Deus, por conta disso eu tive uma girada de 360 graus e voltei àquele compromisso que eu tinha feito lá com 15, 16 anos, né? E aí graças a Deus eu consegui hoje assim colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Você acha que assim esse momento ele foi marcante para ser uma preparação para você estar no seu chamado? Porque, assim, sem isso, você acha que talvez você tivesse com alguma coisa ali mal resolvida? Com certeza, eu acho que foi assim, a permissão de Deus, por isso que eu digo assim, Deus ele te permite as coisas, não é que ele fez isso, né? Mas ele permitiu porque aquele foi o gancho para eu voltar para o meu chamado. Uhum. Então, digamos, talvez se não acontecesse aquilo, ou depois daquilo eu não tomasse a posição que eu tomei,
eu estaria serva de Deus, eu iria para o céu. Não é questão de salvação ou questão de não temer a Deus, mas eu não cumpriria o propósito para que Deus me fez. Entendi. Entendeu? Então, para me dar um passo a mais, eu precisei dar uns passos para trás. Eu precisei perder aquele embalo ali para conseguir voltar, falar, opa, me perdi lá atrás. Voltei e aí eu embarquei exatamente no propósito de Deus. Que Então, incrível. hoje eu consigo olhar, lógico que estou muitas coisas para fazer, mas eu consigo falar, ai, Senhor, agora eu já consigo, assim, visualizar, ter experiências com assim, Deus. né? E experiências pessoais com Deus que, assim, embora eu sempre estivesse na igreja, eu nunca tinha tido, né, uma experiência tão sobrenatural com Deus como depois disso, já são uns 15 anos que isso aconteceu, mais ou menos, que eu tenho vivido um outro evangelho, né, uma outra vida cristã. Sim, você acha que assim, muitas pessoas elas acabam estando na igreja sem ter esse momento dessa virada de chave? Muito. Nicole, assim, estatisticamente, eu creio que, assim, a maior parte da igreja, eu não estou falando de salvação, ela não conhece o Deus verdadeiro que a gente tem, né? Então, hoje, a gente pega a Bíblia e lê um texto, por exemplo, como eu gosto, você sabe que eu gosto muito de falar de oração, e aí a gente fala, por exemplo, do Brasil, a situação que está o Brasil vivendo. Aí a gente abre a Bíblia e vê lá Josafá, Ezequias, outros reis que viveram situações a seu tempo similares, o que nós vivemos, não só o Brasil, né? Várias nações vivem hoje no mundo. E talvez a gente abra a Bíblia e olhe e fale, que linda história, gente, que maravilha, como Deus venceu lá um exército muito maior, que coisa linda. Mas a gente não entende que isso acontece hoje, né? Sim. Que é esse Deus que a gente serve. Então a gente limita Deus, né? Eu gosto de falar assim que a pessoa se limita a Deus. Ah, Deus é muito bom, Deus é legal, eu já tenho meu emprego, eu tô bem, eu tô na igreja, a igreja é bom, pronto, né? Mas eu tenho que sofrer isso mesmo, ou eu tenho que viver assim mesmo. O mundo jaz maligno, você pega uns versículos sem contexto. Então, às vezes, a gente precisa de uma experiência, e eu gosto de falar isso, fica atenta aos sinais. Às vezes a gente está passando por uma situação e a gente acha que é a pior situação do mundo, como eu achei. Eu emagreci 10 quilos, eu nem tenho tanto peso para perder. Mas hoje eu falo assim, Senhor, muito obrigada, porque eu sofri tanto, porque eu chorei tanto. Muito obrigada, porque foi nesse momento que eu descobri que existia um Deus, que era o mesmo Deus daquele que, né, faz as coisas mudarem, né, que muda estações em meu benefício, né, como justificada. Sim. Nossa, muito incrível, muito show, assim, você abordar isso, porque eu acho que a Bíblia, ela inteira é um manual da nossa vida, né? Então tem gente que, assim, pega só o Novo Testamento, ou pega só, tipo assim, ah, isso aqui eu posso aplicar, ah, isso aqui, mas assim, ela inteira vem, né, com uma interpretação, mas muitas aplicações na nossa vida. Então você falou de Ezequias, né? E eu lembro, assim, do avivamento que eles viveram naquela época de, tipo assim, os corações retornarem, as pessoas voltarem a fazer coisas na época do tempo de Davi, né? E assim, foi o cumprimento da oração de Salomão, que ele tinha orado, né? Santificado, né? O De, templo tipo ali. assim, de deles voltarem mesmo ao exercício do sacerdócio, tudo isso. E assim, no Brasil hoje, eu acho que a gente precisa também voltar a viver isso, né? Algo que eles viveram e a gente também precisa voltar, que é esse coração inteiro, né? Coração inteiro. A igreja, Nicole, ela precisa entender que ela tem que sair do mundo natural, porque o mundo natural todo mundo vive. E todo mundo vive bem, porque a palavra mesmo diz, né? O ímpio pode prosperar, inclusive se ele cumprir os preceitos, é a questão da colheita, ele vai colher também, né? Se ele trabalhar, se ele for honesto, ele não precisa nem ser salvo para ser bem, prosperar no mundo. Mas nós temos um tesouro muito maior do que esse. Sim. Mas às vezes a gente se apega tanto ao mundo aqui, não, eu tenho que, não estou dizendo que você não tem que estudar, trabalhar, fazer tudo isso, mas aquilo ali parece ser o seu alvo de vida. E a gente não percebe que a gente está perdendo algo sobrenatural, de um tempo com Deus, de experiências diárias, de ter mesmo aquele avivamento, né? Sim. Na nossa vida, nos nossos filhos, na nossa família, que é muito maior do que o seu saldo bancário, né? Ou da posição que você vive. Mas as pessoas se apegaram ao mundo, né? Então a gente realmente precisa sacudir a igreja, o crente, o cristão, e para que eles vejam assim, tem muito mais para viver. Tem muito mais. Porque quando você para com a Bíblia, quando você lê, você medita e Deus fala com você, quando você tem uma experiência que seja
Uma experiência pequena, não precisa nem ser uma cura, uma coisa pequena, ali você fala, gente, eu quero viver nesse lugar. Por isso que a Bíblia fala, é por isso que Davi falava assim, né? Eu quero viver nesse lugar aqui, né? Porque é melhor do que 1000 anos. Eu quero um dia que é melhor do que 1000 anos, né? Sim, nossa, isso é muito valioso. E assim, você falou dessa questão da família, né? Da família viver também esse relacionamento com Deus. E você tem 3 filhos que estão envolvidos na obra, assim. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a criação de filhos, assim, porque eu sei que tem muitos pais, assim, que sofrem com essa questão dos filhos estarem longe de Deus, da presença e tudo isso. Então, como foi isso pra você, assim? Eu tava falando que, assim, graças a Deus, eu fui criada num lar muito, né? O legado que meus pais deixaram, são vivos ainda, graças a Deus, muito bem, mas é o legado da fidelidade a Deus. Então, tipo assim, domingo era dia de igreja, o dízimo é sagrado, os preceitos da palavra, de estar o respeito, o temor. Nunca vi meus pais falarem mal de um pastor, falarem mal do culto, falar mal da igreja, nunca. Até hoje, a gente adulta, né, já cria meus filhos criados aí, eu duvido que você encoste no meu pai e na minha mãe, eles vão falar alguma coisa. Então, tudo isso trouxe para mim um legado muito bom, muito importante. E, graças a Deus, eu me casei com um homem que teve a mesma criação. Então, meu marido também foi criado assim. Meu marido Davi é diácono da igreja, servo de Deus, e foi criado pelos pais dele também com esses preceitos de temor a Deus. Então, nós repetimos isso nos nossos filhos. Então, assim, às vezes a gente vive num mundo que é tudo que é o resultado rápido. Não é assim, criação de filho, né? Não existe uma fórmula mágica, mas eu posso dizer que o fundamental é você criar no caminho do Senhor. Eu me lembro que uma vez meus filhos eram pequenos, uma amiga da igreja falou: eu não consigo trazer meus filhos na igreja de manhã porque eles estudam a semana inteira e eles não vêm PBD, seus filhos vêm para o estudo bíblico de manhã. Aí eu falei para ela: mas quando eles não querem ir para a escola, você manda para a escola? Mando. Falei: você acha que a escola é mais importante do que a igreja? Nossa, é verdade. Então eu falei assim: meu filho sabe que não tem escolha, enquanto pequenos, né? E a palavra diz, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando crescer não se desviará dele. Então, louvado seja porque desde pequenininho dá trabalho, né? Você educar, você contar a história bíblica, você fazer tempo para ler a Bíblia. Na hora do jantar, a gente, antes de jantar, a família reunida, a gente lia a Bíblia, cada dia um que lia, falava versículos bíblicos, decorava versículos. Então, a gente conseguiu trabalhar isso. Hoje, eu tenho 3 servos de Deus, né? Amém, Tava glória a falando, Deus. meu primeiro filho vai se casar daqui a 15 dias, uma alemãzinha linda, e ele conheceu, né, a noiva no campo missionário. Ele se formou em Direito, depois de fazer até 2 faculdades ao mesmo tempo, se formou e falou: mãe, não é isso. Foi para o campo missionário, passou 1 ano e meio na África do Sul, depois foi para a Alemanha trabalhar com os refugiados da Ucrânia, ficou lá alguns meses, depois foi para a Polônia também, continuando a trabalhar na fronteira, onde ele teve experiências sobrenaturais, né, com o poder de Deus, coisas assim que a gente nem imagina, de você entrar num carro com uma gasolinazinha desse tamanho e viajar 600 quilômetros e a gasolina não acabar, porque eles estavam levando mantimentos para os necessitados e não tinha como comprar gasolina porque está sendo racionado. E você olhar o ponteiro da gasolina não desce. Misericórdia. Então, coisas que a gente... que eu falei, vai lá na Bíblia, como é que tem na Bíblia. Não tem da gasolina, mas tem, né? Da botija da viúva que não esvaziou. Sim. Então, a gente pensa que a Bíblia, né, acontece hoje. Então, lá ele encontrou, né, na África do Sul, ele conheceu a noiva, né, se apaixonaram, ela também uma missionária com uma visão maravilhosa de Deus, e aí vão se casar agora, voltaram agora, vão servir um pouco aqui no Brasil, mas provavelmente vão voltar para o mundo aí para servir o Senhor. Meu segundo filho, Oliver, é médico, mas desde muito pequenininho, ele é prometido e ele tem um chamado especial para Deus. Ele se formou em medicina, mas ninguém passa no consultório dele sem ouvir a palavra de Deus, sem que receba uma Bíblia, um livro evangélico, alguma coisa, ele tá uma nesse palavra. Campo, né, de salvação Isso. de vidas E literal almas. e então ele espiritual. trabalha sempre com isso, sempre ajudando as pessoas, e é líder. Ele tem uma experiência lindíssima também, porque quando fazia faculdade, ele foi ridicularizado por ser crente, mas ali ele começou um PG. Hoje o PG funciona, que é o pequeno grupo, né, para quem não sabe. Hoje o pequeno grupo funciona dentro da faculdade. A faculdade abriu uma sala, olha que coisa inédita contra o mundo. Aí você diz, como é que você vai explicar isso? Porque a gente vê o oposto acontecendo. O oposto, ele foi nisso ridicularizado, debochavam dele, ele fazia lá na casa da gente. Eles fecham os grupos e isso foi o contrário. De repente, ele abriu uma porta, não pode fazer na sala da faculdade.
Então ele se reúne, ele já se formou, mas agora continua o trabalho, a noiva dele dirige o trabalho, que ela ainda está fazendo medicina lá. Minha filha mais nova também está fazendo medicina e também já está nesse PG ajudando. E aí eles fazem dentro da faculdade. Então já centenas de pessoas já passaram ali a ouvir o amor de Deus num ambiente totalmente inóspito, né? Que é um ambiente onde o pessoal vira à noite bebendo, né? Drogas, tudo muito assim. E graças a Deus ele foi ali o sal, a luz, no lugar que foi plantado. Então, assim, os três, graças a Deus, a minha filha desde pequenininha, ela fazia reunião de oração na escola. Graças a Deus, assim, não é mérito, não. Realmente é Deus mesmo. Muito trabalho, muita oração, né? Muita disciplina. E graças a Deus nós estamos colhendo, né? Agora descansando, tranquilos, né? Com eles no caminho do Senhor. Sim. Nossa, maravilhoso isso. Assim, não tem bem maior, né? Do que a gente ver a família, a nossa família servindo a Deus, assim, e vivendo de fato eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Meu marido fala, a gente não tem que pedir mais nada a Deus, não tem como pedir, porque a gente tem o melhor já, né? Sim. E aí, além deles, você também é missionária. Isso aí, então... cara. Como eu falei, eu comecei a voltar, né, a cumprir isso. Eu fiz direito nesse momento mais difícil da minha vida, que eu já tinha uma outra formação universitária, mas eu fiz direito. Deus, assim, me deu essa oportunidade, porque com o direito eu consigo advogar e fazer meu horário. Então, com isso eu consigo viajar, fazer missões, né? E aí, Deus tem, assim, já tinha me dado uma promessa de ir às nações. E realmente eu já fui a algumas nações, e pelo Brasil aí, pregar o evangelho, especialmente o poder da oração. É algo que me move de uma maneira muito grandiosa, né? Então, assim, eu brinco assim, a minha Disney, né, está no campo missionário, né? A última viagem agora foi no sertão, e aí a gente lá no sertão, aquela seca, um calor, não sei o que, e eu falei, gente, eu tô me divertindo aqui, tô no melhor lugar que eu poderia estar. Graças a Deus por isso, né? Sim, nossa, e você foi para muitos lugares, assim, inusitados. Um deles foi a Coreia do Norte, né? Que, assim, é um lugar, assim, que a gente escuta histórias pavorosas, tanto sobre cristãos que estavam residindo lá, quanto sobre missionários que vão até lá, né? Então, você pode contar um pouquinho como foi essa experiência lá e tal? Na verdade, a gente primeiro foi à Coreia do Sul, porque eu fiz 2 viagens à Coreia do Sul, e assim, na verdade, uma delas foi uma imersão. Então, a gente passou um bom tempo lá fazendo uma imersão na Coreia. Por quê? Porque aquela igreja local que nos convidou, ela entende que a Coreia, né, do Sul, ela foi transformada através da oração, né? Quem conhece um pouquinho o Evangelho já pesquisa isso, sabe disso, e é um papo assim muito grande, mas é uma coisa incrível, maravilhosa. Em 20 anos, ela passa de um dos 5 países mais pobres do mundo aos 10 mais ricos do mundo, só com o poder da oração. Então, um país que veio de mais de 300 invasões, é um país milenar, né, um país mais antigo, e aí, depois de muitas invasões, a gente tem na Segunda Guerra a invasão do Japão, que é uma invasão assim, destrutiva, onde sai destruindo tudo. O país, imagina, estava completamente numa pobreza terrível, totalmente destruído. Mas, assim, tipo, 50 anos antes, ele só tem 100 e poucos anos de cristianismo, pra você ter uma ideia. 50 anos antes, tinha entrado um grupo de missionários. E os missionários começaram a fazer um trabalho, e Deus foi prosperando o trabalho de missões ali. O Japão, quando ele entra, ele vai perseguindo aqueles missionários cristãos, matando, a ponto da gente ter a oportunidade de visitar um rio, que chama Rio Vermelho, porque os missionários, os cristãos, né, convertidos, eram mortos ali. Os japoneses pegavam uma espada e falavam, você quer negar sua fé? Não. Cortava e tal. E derrubava a pessoa ali. Então o rio ficou vermelho. Meu Deus. Então, na verdade, o que acontece com a perseguição, isso é uma realidade. Os países que mais crescem no cristianismo são os países perseguidos, né? Porque quando você está sendo perseguido, você leva o cristianismo a sério. Então, muitas vezes, como a gente vive numa tranquilidade, você se diz cristão, mas não vive uma vida cristã. Aquele Ministério Portas Abertas, eles falam exatamente sobre isso, né? Exatamente. Então, há com muita morte de cristãos, mas mesmo assim o cristianismo foi crescendo, e ali houve assim um mover de Deus. E quando há a Segunda Guerra, acaba a Segunda Guerra e tem a situação da divisão da Coreia, né? Porque a parte da Rússia lá, ela tenta pressionar para tomar toda a Coreia, aí vem, né, uma questão histórica lá, e aí a gente vai ter a divisão das Coreias.
A parte norte da Coreia decide, nós não precisamos de Deus. Porque aqui a gente já tem um ditador, que é o avô do ditador atual, né, o Kim I, e a gente não precisa de Deus. Deus aqui é o Kim, nós vamos vencer. E a Coreia do Sul, por sua vez, não, com a influência lá dos Estados Unidos e de outros países, fala, não, nós vamos, para você ter uma ideia, 3% somente eram cristãos. 3%. 3% não ganha eleição, 3% não resolve nada, 3% não faz nada. Mas no espiritual, 3% muda um país. Uau. É isso que a gente precisa entender no Brasil, entendeu? Não precisa todo mundo fazer nada, não precisa todo mundo votar, não precisa todo mundo ser cristão, ser servo de Deus. Precisa eu tomar a decisão, você tomar a decisão, você tomar a decisão de se ajoelhar, crer e clamar e pedir ao Senhor que cumpra a promessa dele, que fala que se ele se orar, ele vai cumprir, vai sarar a nação. Mas a gente acha que precisa, não, precisa de mim. Eu Parece que decidi. está eternamente esperando algo acontecer, em vez de E o poder está na minha mão. É. Então, aqueles 3% começaram a se reunir e orar. E aí tem o famoso culto da madrugada, que a gente participa lá. A gente chega no culto da madrugada, 5 da manhã, está a igreja completamente lotada às 5 da manhã. Ninguém chega às 5:05. As pessoas chegam 10 para as 5 e sentam. 5 horas a igreja está completa, ninguém se movimenta. E pelo menos até as 6 da manhã as pessoas ficam orando, clamando. Eu estava acompanhando uma igreja de lá e é assim, eles têm esse foco na oração de uma forma que eu nunca vi em outro lugar, sabe? Assim, domingo, eles vão à oração 5 às 6 da manhã. Aí eles vão lanchar, vão para casa e voltam para o culto 10 horas. Quer dizer, nem domingo tem essa coisa de separado. É fantástico, é uma atmosfera assim, espiritual incrível. E eles falam, como Deus não vai ouvir, não vai dar um favor especial? Então, hoje a gente tem lá mais de 30% de cristãos. Mas naquele momento eram 3%, orando. Então eles iam para faziam umas cavernas de oração frio, né, lá abaixo de zero, faziam assim numa montanha, e aí eles se escondiam, faziam assim, um montinho de oração, se escondiam embaixo, ficavam orando ali, às vezes direto, orando dia e noite ali em oração. Com isso o evangelho foi crescendo. Os cristãos, eles já têm aquela filosofia, né, da idoneidade, da moral, foram transformando o país, Hoje você vê um país entre as maiores potências mundiais e um país com mais de 30% de cristãos, mas cristãos verdadeiros. Então, um país que não tem nenhuma riqueza mineral, nenhuma riqueza, não tem espaço, um paísinho pequenininho, assim, proporcionalmente ao Brasil. Imagina se o povo cristão brasileiro se levantar para orar. Nós vamos ser a potência mundial, gente. Aqui a gente tem a maior riquezas, né? Minerais, vegetais, solo fértil, a floresta amazônica, coisas que ninguém tem. Só falta a gente entender que a nossa guerra é espiritual. Nossa guerra não é partidária, nossa guerra não é para brigar com o outro que não discorda da gente. Nossa guerra é na oração. Amém. Óbvio que a gente tem que votar, que a gente tem que ser bom cidadão, que a gente tem que entender quem é o melhor candidato. Não estou desmerecendo isso. Assim, observar, tipo, sim, mas o que acontece em outros lugares, né? Tudo isso no joelho. Então, enquanto nessa viagem que a gente foi aprendendo, então essa igreja entendia o seguinte, que eles levam pessoas do mundo inteiro para visualizar isso, visitar os lugares, entender, estar nesse lugar de oração, para que a gente entenda e possa mostrar isso para o mundo. Porque ele fala, se eu te contar, você vai achar legal, mas você, quando você está lá sentado, é outra coisa. E aí, dentro dessa imersão, a gente teve um dia na Coreia do Norte, né? Não entramos nas cidades, mas entramos na vila militarizada, aliás, onde ficam aqueles exércitos do mundo inteiro, né? Chegamos a descer os túneis e tivemos a experiência de estar lá. Mas orando lá, não podíamos, né, atravessar, não tivemos contato com as pessoas. Mas nós fizemos grandes clamores de oração lá, assim. Então, foram momentos, assim, únicos na vida, né? Únicos. Com certeza. Então, o que eu digo, Nicole, é que há meios para transformar o Brasil, né? Nós podemos, sim, mudar a história do nosso Brasil. Basta que cada um de nós decida fazer a nossa parte, né? E clamar, e orar, clamar. Uma coisa que a gente aprende na Coreia é uma das coisas básicas. Eles não fazem uma oração sem orar pelo país deles. Então, a primeira coisa da oração é o país. Por quê? Vamos raciocinar a pirâmide. Eu quero segurança do meu filho. Geralmente a nossa oração é o quê? Ai, Senhor, guarda meu filho. Senhor, o emprego do meu marido. Senhor, me ajuda, né, a comprar uma casa. Mas assim, nada demais a gente orar assim. Mas se eu orar pelo meu país,
orar pelo presidente, orar pelos senadores, pelos deputados, e eles cumprirem o propósito lá, fizerem leis justas, né, trabalharem pelo povo, o que vai acontecer? Eu vou ter segurança, eu vou ter educação, eu vou ter tudo o que eu preciso, vou ter emprego. Então, assim, só que em vez de eu estar me preocupando comigo, eu tenho que me preocupar com todo mundo. Porque não é isso que Jesus ensinou, não é o amor por todos. Por que eu só quero para mim, né? Para o meu interesse, para quem eu amo? Não. Jesus nos ensinou a olhar para o mundo. Ele fala, amar o irmão, todo mundo ama. A gente tem que amar o inimigo. Então eu preciso entender que no primeiro momento da minha oração, eu preciso orar, Senhor, abençoa o país. Senhor, toma aquela pessoa que está querendo fazer o mal ao país agora. Senhor, abençoa aquela reunião lá na Assembleia Legislativa, no Estado. Senhor, abençoa a Câmara de Vereadores aqui na minha cidade. E a gente vai clamando para mover as forças do mal contra o país. E eu vou estar me favorecendo, não só a mim, mas a você e a todo mundo do país. Nossa, faz total sentido. Eu acho que se a gente estivesse orando como deveria, porque por muito tempo se fez essa separação, assim, que não poderia misturar a igreja e tal, e a política. Só que, na verdade, o que estava faltando não era misturar, mas era, de fato, se estabelecer, se posicionar para a melhora do país, né? Como você está falando, assim, eu não lembro, assim, por exemplo, da última oração que eu fiz, assim, em relação a uma reunião, sabe? Sim. Tipo, já orei pelo país, assim, algumas vezes e tudo, mas, assim, realmente orar por isso é algo muito precioso, muito valioso, um ensino incrível pra a gente realmente estar movendo em relação a isso, né? Porque... E isso tem muito a ver, Nicole, com a gente achar que a gente, assim, tudo bem, a gente é devedor de Deus, não é que a gente não seja, mas a gente não ganha as coisas por merecimento, é pela graça. Mas a gente limita, a gente fala assim, vou orar pelo meu filho, tá bom, né? Não, ora pelo mundo, né? Ora, pede grande, sonha grande, porque Deus, ele é um Deus grande. Então a gente acha, de repente, a nossa cultura, não, já estou pedindo demais, né, a Deus para eu estar bem. Não, ore pelo todo. É interessante, você chega na igreja, a gente chegou numa das igrejas lá que a gente visitou na Coreia, e tinha lá no púlpito uma faixa bem grande, com todos os alunos daquele ano que iriam fazer tipo o Enem, né, de lá. Então, assim, você não vai orar pelo teu filho, você vai orar por todos os jovens da igreja. Então, a oração deles é macro, não é pelo meu interesse, é pelo bem maior. Então, a gente precisa mudar essa cultura que a gente tem, que a gente foi ensinado errado, né? Vamos orar aqui, não. Vamos orar pelo bem maior. Vamos entender que a gente precisa orar pelo missionário lá na África, isso tem que ser diário. Não é só quando tem a campanha de missões, né, que alguém lembra. Eu preciso orar para fora. E quando eu oro para fora, quando a minha oração, a maior parte dela é para fora, Deus olha essa oração e fala, eu vou abençoar essa pessoa. Porque ela não está pensando nela, ela está pensando no bem maior. Está pensando nas almas que estão indo para o inferno, né? Está pensando no mundo, na pessoa que está sem comida para comer. Né? A gente não tem noção, a gente é muito privilegiado. Você falou, eu estive na Angola, lugares onde as crianças estão comendo pó, eles pegam ali o pó do chão, misturam na água e comem aquela papinha como comida. Então, quando você visualiza uma coisa dessa, quando você vê isso, você fala, meu Deus, sabe, eu tenho que mudar isso. Como é que eu posso mudar? Eu não tenho dinheiro para comprar comida para todos os africanos, mas eu tenho um poder na minha mão que alcança ele lá. E eu a gente creio... subestima muito isso, né? E tipo, muitas vezes a gente ora por esse avivamento para que o evangelho chegue, para que as nações assim realmente recebam do poder do Espírito Santo, mas aí a gente esquece de orar também pelos detalhes disso, né? Os detalhes, às vezes isso vai se mover politicamente, às vezes isso vai se mover economicamente, e Deus é um Deus específico, né? A gente vê na Bíblia, assim, na construção do templo, do tabernáculo, assim, é tudo muito específico. Então, eu acho que é exatamente isso que você está dizendo, assim, pra gente ser específico de fato e realmente ter uma visão de reino, né, na hora da oração. Mas eu acho que às vezes impede um pouquinho, Nicole, porque, por exemplo, para você fazer isso, você precisa de tempo, né? É como se assim, a gente está conversando aqui. Se a gente falar assim, se você falasse para mim, Felice, só tem 1 minuto, eu ia falar 1 minutinho com você rápido. Não ia poder conversar um monte de coisa. Mesma coisa na oração, né? Às vezes a gente, não, eu vou acordar, vou ler aqui um versículo, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por essa comida, em nome de Jesus, amém. Não dá tempo.
Agora, se eu separar um tempo para Deus e entender que esse Deus, a única coisa que ele quer é fazer parte da sua vida, porque ele está lá disponível para você. Mas ele, quando cria o homem, ele cria para relacionamento. Porque ele tinha tudo, ele tinha anjo, ele tem o poder, ele tem a força, ele tem o mundo, ele tem tudo. Então, ele me criou para ter um relacionamento comigo. Então, como que eu agrado a Deus? Tendo um relacionamento com ele. E eu só vou conhecer a Deus, não é que ele me conhece, mas eu vou conhecer quando eu crio um relacionamento. Então, se eu paro sem tempo, né? Separo um tempo assim, sem tempo, que eu digo assim, sem limite, não é aquela coisa de ter que ir correndo. Não, meu melhor horário é de manhã, ou à noite, ou à tarde, não importa. Meu melhor horário aqui é essa hora. Eu vou sentar, eu abro a Bíblia, e aí eu adoro ao Senhor, e eu respiro, eu penso, eu medito, eu busco um texto, eu escrevo alguma coisa. E aí eu vou fazendo isso aí Deus fala assim, opa, agora... Aí você começa a lembrar, e aí Deus começa a te mostrar, ora por isso. Quantas vezes a gente não tá, a pessoa, eu sinto de Deus assim, ora pela pessoa tal, às vezes pessoa que eu nem conheço, estou na rua, e eu olho e falo, gente, tem que orar por essa pessoa, não sei o que é, mas Deus fala. Então Deus quer uma ter palavra esse de conhecimento troca. Ali que Deus queria te usar para interceder. Isso. E às vezes você, tipo, nem imagina o efeito que aquilo teve, né? E não importa, né? Importa que eu obedeça. Só que assim, essa coisa de Deus falar não é um privilégio, cara, Deus só fala comigo, Nicole, não. É porque muitas vezes nós não estamos ouvindo o que Deus está falando. Ele quer ter esse relacionamento com cada um de nós. Mas a gente não deu tempo para ele, a gente não conversa, a gente não conhece a palavra dele. E Deus está lá falando assim, ó, eu estou aqui, é por aqui. Mas você está tão, sabe, entretido nessas coisinhas pequenas do dia a dia, que você não entende que Deus tem muito mais para você, né? Sim. E você pode ser um agente transformador do mundo. Você já imaginou isso? Gente, é muito grande. E não é porque você é melhor, especial, não, nada disso. Somente porque você se coloca à disposição de Deus, né? Isso é que é tremendo. Sim, com certeza. Assim, na sua bio do Instagram tá lá, pregando o poder da oração. E a gente vê, assim, na sua vida que tem isso, esse chamado muito forte para a questão da oração. Como trazer essa cultura da oração, assim, para os jovens, para a igreja? Porque numa era, assim, onde a pessoa não consegue ficar quase que 10 minutos assistindo um vídeo... Imagina, sabe, orando e tendo esse tempo que você disse, né, separado, assim, tá uma coisa muito corrida, né? Uma vez eu vi uma pessoa comentando que tem estudos de que os dias estão passando mais rápido, mas é porque as nossas memórias estão ficando mais curtas, porque a gente está ficando tanto tempo, assim, em coisas tão superficiais, coisas tão daqui, sabe? Celular, mídias sociais, que são uma ferramenta importante, claro, mas, assim, usado de forma errada, vem, assim, como algo que nos paralisa mesmo no crescimento espiritual. Daí, como trazer essa cultura de oração? Assim, eu falando assim, parece até que você vai olhar para mim e vai dizer assim, ai, que maravilha ela fazer isso, ela ficar esse tempo todo. Gente, eu sou igual a todo mundo. Oração é uma disciplina, né? E você vai falar, assim, com grandes homens de Deus, que lá você assiste um vídeo, e você vai ver eles falando a mesma coisa. Porque se alguém, você ouvir falando, fala assim, ai, eu naturalmente, gente, todos os dias da minha vida eu amo ficar em oração 1 hora, 2 horas, desconfie. Porque a gente tem milhões de coisas na cabeça, né? Imagina como você falou, né? Eu trabalho, eu tenho um escritório de direito, tenho um ministério na igreja, tenho um ministério fora da igreja, que é o missional, de pregar, de fazer missões. Tenho 3 filhos, tenho um marido que é namorado, que dá trabalho, tenho uma casa, tenho milhões de coisas para fazer. Mas é uma disciplina. Então, assim, a gente precisa entender e decidir. Primeira coisa, decisão. Eu preciso decidir o que eu quero. Porque se você disser para mim assim, Nicole, ai, Feliz, tá bom minha vida, eu estou estudando, trabalhando, tenho um salário legal, tenho uma família boa, legal, você vai para o céu, né? Você está salvo, você tem consciência da salvação, estágio 1, maravilha. Mas eu vou dizer para você, se você decidir viver o sobrenatural, que é aquela coisa de você sentir Deus falando com você, de você ver respostas, né? Assim, claras de oração, de milagres acontecendo. Muitas vezes você está orando, você está ouvindo Deus falar, ou você sente alguma coisa, você quer ver isso que é exponencial, que é muito mais do que os anos que você pode ter na Terra de bênçãos materiais, tem que ter disciplina. Então, eu, por exemplo, eu particularmente, cada um tem um estilo, de acordar, a primeira coisa que eu faço. E muitas vezes eu tenho que, assim, no início especialmente, eu pegava uma coisa, porque quando a gente foi para a Coreia e ficava 1 hora orando,
É como você falou, você sentava no culto lá para orar, quando ele começa a orar assim, 5 minutos para que você já orou tudo, você tem que orar. Você falava, Jesus, já pedi tudo, já orei, já agradeci, já E fiz agora? tudo. O que eu faço? Mas era literalmente assim. Aí passava o segundo dia, você conseguia orar 7 minutos, no terceiro, oitavo. Quando eu estava no final do mês, acabava 1 hora e a gente passava 1 hora e pouca, alguém tinha que falar que a gente tinha que ir para outro lugar. Eu falei, caramba, já passou 1 hora. E é assim, porque disciplina. Então, de início, assim, Quanto marca mais você no ora, celular. mais você quer orar, mais Mas você quando quer. você pega o negócio, você... Aí, assim, de início, assim, marca no celular. Começa a fazer uma experiência. Não começa com 1 hora, começa com 15 minutos, né? Marca no celular, o time no celular. Bota o celular longe, que é a primeira coisa. Faz 15 minutos. Ah, esqueci. Vou pensando. Pega um papel, um caderninho, faz as listas de oração para você lembrar. E vai orando, olhando a lista de oração, né? Vai orando. Pega a palavra, você tem um livro da Valnice Milhões, que é Orando a Palavra, que é fantástico. Ai, Ela Deus. faz várias orações, todas na palavra de Deus, que é fantástico você orar a palavra. Então tem oração de todo tipo. Já usei muito, porque às vezes você fala, gente, o tempo não passa. Daqui a pouco Deus vai trabalhando, aí você vai relaxando, né? Relaxando, e aí você consegue, né, conectar. Quando você conecta, acabou, né? Igual o computador, você conectou, já fluiu. É assim Mas é uma mesmo. disciplina. É você estabelecer horário, é você colocar Deus na sua agenda. Né? A gente passa o dia inteiro, a gente faz tanta coisa. Você falou, o celular é maravilhoso, mas ele também nos traz um vício, né? E, por exemplo, tem uma hora assim, às vezes à noite eu gosto, não é nada demais a gente pegar um videozinho e ficar vendo aqueles vídeos engraçadinhos, né? É gostoso. Mas quando eu vejo, se você bobear, você tem. Então, às Já tá vezes eu 2 tiro os horas. aplicativos do celular, porque eu falo, não é que eu tô fazendo nada errado, mas assim, quando você vê, tem 2 horas, de repente um livro tão bom para ler, eu gosto muito de ler, leio muito. Mas se eu peguei o celular primeiro, acabou, porque eu não consigo sair. Eu sou normal, igual todo mundo. Então, assim, eu me E o livro exige um disciplino. pouco mais, né? Tipo assim, o celular já tá a informação pronta, mas o livro não. Você tem que ter toda uma análise ali. Essa questão da oração, uma vez eu vi uma pessoa dizendo que é exatamente assim, essa questão da disciplina é como se você fosse entrar na piscina gelada. Assim, você, tipo, nem pensa, entra de uma vez. Então, é assim, a questão da oração tem toda uma guerra pra pessoa não Sim. começar. Vai acontecer tudo que você possa imaginar. Aí, mas a gente precisa começar, porque é começando que a gente vai ter mais esse desejo, essa fome, né? Essa E sabe como é sede. que você avalia isso? Uma vez eu preguei, contei uma história, assim, me veio na cabeça, eu achei mó barato, assim, uma brincadeira, dizer assim, digamos que você tivesse aqui, eu vou florear, o presidente da República viesse aqui no seu podcast, né? Pode vir Marcou já. aqui, quem sabe, né? Aí, ó, vamos profetizar. Ele marcou, você conseguiu, você tem uma amizade lá, e você conseguiu que ele vem, mas ele só pode vir segunda-feira que vem, 8 horas da manhã, ele tem 15 minutos na agenda dele, que ele vai vir no seu podcast. Você tá, poxa, que beleza, né? Que bênção para você, né? Pro seu trabalho. Beleza. Quando chega no domingo, o seu dentista te liga e fala que tem um horário, 8 horas, para você ir no seu dentista, que você tá esperando o dentista para ir. Você vai no dentista ou você vai no seu podcast? Não pode ir. Você vai deixar o presidente esperando, independente que o presidente seja, uma autoridade você vai deixar esperando, né? Sua irmã te liga e fala, vamos tomar café da manhã junto? Você gosta da sua irmã, ela é importante para você, mas você vai desmarcar o podcast? Não. Agora, se você se programa para orar todo dia às 8 da manhã, se o dentista, né, você vê lá que só tem horário naquele médico que você precisa, ou no dentista, 8h15, fala a verdade se a gente não vai falar assim, Senhor, amanhã eu oro. Ou então deixa eu orar mais rapidinho. Em vez de orar 1 hora, eu vou orar só 10 minutinhos. A gente faz isso. Faz ou não faz? A gente faz isso direto. Então a gente não está entendendo quem é Deus. Porque por mais que a gente fale que Deus é amor, ai que maravilhoso. Gente, Deus, o temor, a Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ele é Deus. Ele não é um amiguinho, né? Ele não é um colega, ele não é um cara que está te dando um presente. Ele é o Deus, o único Deus da eternidade. E a gente chega para ele e fala assim, Amém. não tem tempo para você. A gente fala assim, 5 minutinhos tá bom? Ou então a gente ainda tá lá no culto com o celular assim, olhando. Não, vou aproveitar e responder aqui um zap aqui. Eu vou estar ouvindo aqui já tá o louvor, mas eu tô aqui. Será que você, né, ia chegar aqui de frente ao presidente da República e ia ficar com o seu celular? Peraí, deixa eu só responder um zap. Mas a gente faz isso com Deus o tempo inteiro. A gente está lá, em vez de se... Né, não vou ler a palavra, mas peraí, deixa eu só ver o que tocou aqui. Deixa eu só atender alguém. E aí eu imagino Deus olhando para você e falando, eu não sou nada mesmo, né? A gente fala assim, Deus é tudo para mim, mas não é. Não é. Então a gente precisa se policiar nisso, Nicole. Policiar nisso assim, peraí, é Deus.
A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quando a gente declara isso, às vezes são palavras vazias. Porque, na verdade, a glória, a gente fala que é nós, né? A honra, a gente não está honrando Ele. Porque a gente está honrando Ele quando a gente deixa tudo e diz assim, esse horário é de Deus. Eu não vou tomar café da manhã, Não ou então à negocia noite, mesmo, que seja. né? Não É negocia. inegociável. E quando a gente faz isso, eu gosto de um texto que fala assim, Deus transforma o inverno em primavera, um salmo que tem assim, e ele faz isso tão rapidamente, tem uma tradução que fala assim, e é assim. Quando eu me vejo assim, quando eu renuncio às coisas e quando eu olho, porque lógico que tem momentos que eu também não estou negociando, mas quando eu me coloco isso, eu vejo respostas de Deus tão claras, eu vejo presentes de Deus tão claros na minha vida que eu falo, gente, quando você, sabe? E aí eu falo assim, como assim? Mas é assim, a palavra de Deus é muito clara, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. A gente conhece a Bíblia, mas a gente não vive a Bíblia, né? A gente olha e acha bonito, mas eu, sabe, te digo, se você viver a Bíblia, se você pagar o preço, porque às vezes é ruim, dá preguiça, né? Às vezes você acorda de manhã, a primeira coisa que você quer fazer o celular, ou então se seu horário com Deus é à noite, não importa o horário que seja. Eu acho que tem que ser, para mim tem que ser o primeiro, porque a gente tem que dar as primícias para Deus, né? Então, mas não dá vontade, você pega o celular, toca, você quer, aí tem alguém ligando, você fala, gente, não, quando você não negocia, Deus fala assim, eu também não vou negociar na sua vida, e eu vou cumprir os planos que eu tenho na sua vida. Então, assim, eu tenho vivido essas experiências, lógico que a vida espiritual é 2 passos para trás, né, dá 3 aqui, cai aqui, volta, não é nenhuma exemplo de santidade. Uma peregrinação mas mesmo. é um caminho. Mas o importante é que eu olhe para a minha vida e falo assim, hoje eu estou mais perto de Deus do que ontem. E cada dia tem que ser assim. Tem que ser assim. Porque é assim que Deus falou, ó, vamos caminhando nessa jornada. Porque Sim. compensa. Glória a Deus. É muito, muito incrível você tocar nesse assunto, porque tudo isso remete a um compromisso realmente com Deus. Você ter realmente essa hora marcada, que você não negocia, que você nem sequer pensa, porque aquele tempo ali é dele, pronto. E hoje em dia tem se propagado um evangelho que é tudo menos isso. Exatamente. Né? Aí eu queria que você compartilhasse assim, a sua opinião, como a gente deve combater esse evangelho que está surgindo, que assim, que Deus é amor, mas ele também é justiça. Então tá surgindo essa questão de coaching e tudo isso, e isso é um pouco complicado, assim. O Deus da prosperidade, né? Tipo, na verdade, aquela revistinha que você abre, escolhe o que você quer, né? Vira sendo assim. Eu creio assim que a grande arma do inimigo é te afastar da palavra, porque a palavra, ela é viva. Então, quando eu leio a palavra e medito nela, as respostas saltam, né? Então, quando eu leio, eu salto. Então, o que o inimigo fala? Deixa eu afastar você da palavra. E eu afasto da palavra, ele destrói a família, e aí ele tem uma arma, que é a arma desse século, que é tirar a identidade. Então, hoje, ninguém sabe se é menino, se é menina, se usa saia, se usa calça, se é cabelo curto, não é assim? Vai tirando a identidade e tudo é normal, porque Deus é amor. Tudo né? é relativo, O importante né? é ser feliz. Olha só como é que são as frases que o mundo fala, né? O importante, você sente vontade disso? E a Bíblia, a palavra, não fala nada disso. A palavra diz assim, obedece que você vai ser abençoado. Se você não obedecer, tem maldição. Essa é a palavra da Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Toda, como você falou, do Gênesis ao Apocalipse, eu vou encontrar palavras claras para a minha vida. E ela nunca vai se contradizer. Nunca. Mas o próprio inimigo está usando até pessoas que são em nome de Deus para falar coisas que, tipo, não é bem assim, né? A palavra pode ser adaptada. E isso confunde as pessoas. Então, como a gente vive nesse mundo que tudo é muito rápido, é mais fácil eu pegar uma palavrinha de um qualquer que de repente, eu vou dizer aqui para você, olha, Nicole, não precisa ser tão radical. Olha, o importante é que Deus é amor. Aí você ouviu isso? Já pensou? Você não tem tempo de abrir a Bíblia, pegar a Bíblia, ler e procurar para ver se o que eu estou falando é certo? Você acredita na palavra de qualquer pessoa. E acaba criando um Deus da sua cabeça, né? Que, na verdade, nem é o Jesus bíblico, né? Um Jesus totalmente criado, assim. Totalmente. Então, a blindagem disso é realmente se enraizar na palavra, né? A blindagem é a palavra. Porque a Bíblia diz isso, é confrontar na palavra. Então, por exemplo, eu gosto muito de ouvir sermões, gosto. Então, até de grandes homens de Deus, todos são falíveis também. Então, às vezes eu ouço alguma coisa e eu gosto muito, eu ouço de tudo, assim, eu gosto do mais tradicional ou mais moderno, pentecostal. Eu gosto de ouvir porque tem grandes homens de Deus, mas eu sempre estou confrontando com a palavra. Por mais que eu respeite aquela pessoa e eu saiba que ele é um homem de Deus, eu
falo, peraí, não entendi isso direito, deixa eu buscar aqui. E eu vou para a palavra, procurar. E aí eu vou para pastores, para homens de Deus, de repente tirar dúvida. O que você acha disso aqui? Será que é assim? Não é? Porque se eu estiver dentro da palavra, não vou me confundir. Mas se eu achar só porque a pessoa é famosa, ou a pessoa fala bem, ou a pessoa é legal, e aí eu ouço uma bobagem daquelas gospel, que você ouve e fala, então deve ser, então dá certo. E com isso, os lobos estão se misturando, né? Estão levando multidões ao joio e o inferno. trigo, né? Tá tipo crescendo junto, assim. Então eu penso, por melhor igreja que você esteja, o melhor líder espiritual que você esteja, amém por isso. Mas a palavra de Deus é infalível. É ali, confronte tudo na palavra. Por isso você precisa criar o hábito, né? De ler a palavra e orar, ler a palavra e orar. Porque aí não vai ter confusão, né? Você vai, na hora você ouve, tem coisa que eu ouço já sei que é bobagem, porque a gente conhece. Também, é o discernimento, que só tem na minha vida pessoal. E isso é muito interessante também, Nicole, porque, por exemplo, eu gosto de ouvir louvor, lógico, ouvir mensagens e tal, mas é o meu relacionamento pessoal com Deus. Então, isso que vai criar o meu discernimento, que o Espírito Santo vai me encher, vai me mostrando, e aí sim, mas quando eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, né? Sim, e você tá pastoreando uma igreja, né? E aí... na verdade, eu sou pastora de um ministério da igreja. Sim. Né? Da primeira igreja pastor no Ingá. E aí, nessa questão de pastoreio, o que você acha que é mais importante? Que é assim, que é o norte, assim, que norteia assim, o seu ministério, além de tudo isso que você falou, que com certeza é o cerne, assim, do seu chamado. O que você acha que, assim, é algo que não pode faltar, assim, quando você está cuidando de um grupo, você está liderando, né? Você até fez um curso de formação de líderes, sim, né? Sim, sempre está fazendo. Veja bem, Nicole, até assim, hoje eu pastorei um ministério da igreja que chama Universidade da Bíblia. Aí você já viu que é tudo que eu falei, Bíblia. Por conta de que eu acho, assim, não tem como nem fugir muito daí. Eu me lembro que o meu pastor Fanini, que me mentoriou desde criança, ele falava assim, Bíblia mais oração é igual a santificação. Não tem outra fórmula. Então, a Universidade da Bíblia, ela vem trazer essa volta às pessoas. Lógico que tem muita gente da igreja que tem lido a Bíblia, orado, tudo bem. Mas ela vem com o objetivo de trazer a massa que apenas está frequentando a igreja. Seja ela da nossa igreja ou do âmbito grande. Então, é trabalhar Bíblia e oração, Bíblia e oração. Então, o que eu percebo, assim, dentro mesmo de um aconselhamento, dos problemas que as pessoas vivem de hoje, independente se ela é jovem, se ela é adulta, se ela é idosa, sempre vamos nortear na Bíblia e na oração, buscando esse conhecimento. Agora mesmo a gente está fazendo os 14 dias de jejum e oração. Nós vamos começar no domingo e terminar um dia antes da eleição. A igreja vai se reunir todos os dias, de segunda a sábado, às 8 da manhã e ao domingo às 10 da manhã. Todos os dias, presencialmente e online, onde a gente vai fazer 1 hora de oração direto. Todos os dias. Então já vou até deixar aqui embaixo o link. Deixa, porque vale a pena, você vai assistir. Nós vamos orar pela nação. Naquele princípio, que eu orando pela nação, eu vou estar cobrindo toda a minha família, vou estar cobrindo a minha cidade, o meu estado, tudo. Até porque a gente vive num momento tanto de polarização, então a gente está orando pela nossa nação. Então a gente vai chegar no dia da eleição, mas com 14 dias já preparando o Brasil para oração, né? Então esse sempre vai ser o norte no pastoreio. Bíblia e oração. Bíblia e oração. Então a gente procura fazer cursos, fazer envolvimento de células, de grupos, mulheres, crianças, jovens, sempre para trabalhar o estudo da Bíblia. Tem livros bons? Tem, né? Vamos trabalhar, estudar a Bíblia. Tem que ser o norteio daquele livro. Lógico que tem grandes autores, às vezes a gente está estudando grandes autores, mas tem que olhar lá e tem que estar todo baseado na Bíblia. Demais. E eu acabei de lembrar que eu esqueci de uma característica sua, que você também é escritora. É verdade, esqueci de trazer até os livros, né? Depois eu vou te mandar para você botar as fotos. E aí você pode falar um pouquinho sobre isso, assim, que os livros, assim, eu sei porque eu já dei uma lidinha, assim, e os livros são maravilhosos, assim. A gente vai deixar também aqui embaixo os links. E aí você falar um pouquinho desse seu lado. Presente de Deus. Eu sempre, né, tenho uma formação, a minha primeira formação é história. Eu sempre amei, falava assim, vou escrever um livro, sempre falava. Aí um dia eu vi um pastor falar assim, aí veio a pandemia, nem tinha começado a pandemia, mas é o ano da pandemia. E aí eu estava de férias em janeiro, e aí eu vi um pastor assim, na virada do ano, ele falava assim, as pessoas me perguntam, ele é escritor, e eu vi um linkzinho dele, né, um videozinho, falando, as pessoas me perguntam, como é que você escreve livro? É só sentar no computador e escrever. Aí eu falei, meu
Deus, é para mim que tá falando isso. Porque eu falava, como vou escrever agora? E foi assim. E aí eu pensei assim, eu vou sentar e vou escrever um livro. Eu já vinha escrevendo uns textos, que um dia eu ainda vou publicar esses textos também, mas eu falei, vou completar os textos para escrever. Mas aí Deus me deu assim, um sonho de uma história, e eu acordei com aquele sonho, assim, foi uma coisa tão de Deus, que eu escrevi o livro assim, menos de um mês. Eu fui escrevendo, é uma fábula chamada O Segredo do Rei, e é uma fábula toda baseada em Efésios 6. Então, é uma ferramenta que você vai ler baseado nos princípios bíblicos de maneira muito lúdica. E aí eu escrevi esse livro. Uma ficção cristã, né? Isso, é uma coisa bem gostosinha de ler, que pode ler uma criança, um adulto, um não crente, e ele vai ter ali uma baseada na armadura de Deus ali. Então, assim, foi tão rápido, e Deus também me abençoou na edição, na publicação, e aquilo foi tudo muito rápido. E eu tenho tido assim, um retorno muito gostoso, porque outro dia uma professora de uma escola entrou em contato comigo pelo Instagram, falou, sabe o que é a autora do livro tal? Eu apliquei esse livro na minha escola, para as crianças. Legal. Eu falei, meu pai, ela falou, você pode fazer uma live aqui pra gente? Eu falei, claro. Eu fiquei emocionada, né, dela ter feito isso, eu nem imaginava. Então, o alcance do livro, né, eu falo que é um filho, né, outro filho que Deus deu na pandemia. E aí veio o outro ano, eu fiz um livro de devocionais. E esse livro de devocionais é um livro bem interativo, porque você bota no QR Code, acessa um vídeo exclusivo daquele dia do devocional, você vai ter lugar para escrever, para falar seus pedidos de oração, você vai ter desafios diários para você mudar a sua vida, porque é aquela história de eu mudar, coisas pequenas que você vai mudando no seu dia a dia. Também foi bem inspiração de Deus. E já estou no terceiro, o terceiro eu estou escrevendo, que é um livro bem assim, esse vai ser para mulheres, né? Falando sobre as mulheres que compõem lá a genealogia de Jesus. Né, mulheres que Deus escolheu, que não seguiam as nossas escolhas, mas era a escolha de Deus, né, para fazer parte do DNA de Jesus. Então, assim, escrever também foi um presente de Deus. E eu tive a oportunidade esse ano de lançar o livro lá nos Estados Unidos, nas igrejas brasileiras, né? Então foi muito legal. São aqueles presentes de Deus mesmo, né? Uma bênção mesmo. E você também fala, além dos seus livros, você também tem todo um projeto com a Bíblia nas suas redes sociais. Sim. Eu estava dando uma olhadinha lá, assim, é um projeto muito legal. Aí eu queria que você deixasse um conselho, assim, para quem quer pregar nas redes sociais, por onde a pessoa começa, assim, e tudo. Porque às vezes fica meio perdida, assim, mas o que eu falo? Qual que é a necessidade, né? Uma coisa que é fundamental. Mas eu tenho 5 seguidores, não importa. Mas eu só vou mandar para uma pessoa, ninguém vai ler, não importa. Você tenha a certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? A Bíblia diz lá, a palavra de Deus não volta vazia. Então, assim, eu comecei a usar o WhatsApp, a usar o e-mail. Aliás, antes até do WhatsApp, eu fazia um texto no e-mail, botava um texto bíblico, fazia um e-mail, mandava para e-mails, assim. Depois começou o WhatsApp, e aí eu mando. Às vezes eu uso só o texto bíblico, às vezes eu boto um vídeo meu do canal do YouTube, às vezes eu boto um comentário, não importa, eu lanço a palavra. E muitas vezes eu lanço assim, vou colocando. Eu tenho uma experiência muito interessante de uma pessoa que uma vez eu estava colocando assim, mandando para algumas pessoas, assim, eu mando aleatoriamente, né, não escolho quem eu mando, e um dia eu ia lançar, falei assim, gente, e eu mesmo senti assim, coisa chata, né? Às vezes a pessoa nem quer mais uma mensagem, porque a gente fica mandando mensagem, a pessoa fala, gente, o WhatsApp já está lotado. Na mesma hora que o inimigo falou isso no meu ouvido, as pessoas devem pensar assim, coisa chata, ela vem mensagem de release. Ao mesmo tempo eu senti assim, não, vou mandar. E eu mandei. Naquele momento que eu mandei, passou uma meia hora, eu recebi uma mensagem. E muitas vezes eu mando centenas de mensagens, eu recebo 2, 3, às vezes eu recebo muitas, às vezes eu não recebo tanto retorno. Mas eu recebi um retorno de uma pessoa que nunca tinha me respondido. É uma pessoa que, assim, eu nem sei bem por que eu tinha o telefone dessa pessoa no meu celular. Porque, como eu falei, eu mando aleatoriamente. Eu mando para o desembargador, mando para a pessoa que eu conhecia ali vendendo pão. O que eu tiver, caiu no meu celular, na minha rede, você vai receber. E essa pessoa escreveu para mim assim, olha, Belize, na verdade, eu acabei de receber essa sua mensagem hoje, eu estava disposta a terminar com a minha vida. Eu venho de uma depressão. Nossa. E eu estava querendo acabar com a minha vida. E é interessante que você me manda mensagem há mais de um ano, né? Eu falei, e sempre as mensagens chegam quando eu estou no meu limite. As mensagens chegam exatamente no momento. E aquilo, Deus, o que Deus me mostrou ali? Né? Manda mensagem. E aí eu parei e falei, como assim? Aí eu comecei a trabalhar com essa pessoa, e aí eu comecei a trabalhar com ela especificamente, trabalhar mensagens diariamente, tudo ela mandava, comecei a trabalhar. Fiquei meses trabalhando com ela, né, no mesmo na internet, ajudei de diversas maneiras,
E aí hoje ela tá bem, graças a Deus, tá? Já passavam uns anos isso, uns 2 anos ou 3 anos isso, e hoje já ela venceu a depressão, lógico que tá tratando, mas tá bem. Então, assim, a gente não tem ideia da onde a palavra de Deus vai. Você vê, ela recebia Deus minhas usa, né? mensagens há mais de um ano e nunca tinha me respondido. Então, se eu tivesse, né, essa daqui nunca responde, não vou mandar. Então, o meu conselho é, lance a palavra. Lança, lança, lança. Não importa para quem, não é você que sabe, é Deus que sabe. Então, quantas e quantas vezes a pessoa fala assim, gente, essa palavra é para mim. Essa palavra foi exatamente o que eu precisava hoje. Quantas vezes eu recebo isso? Inúmeras vezes. Então, lance. Você está lá no Instagram, pega um postzinho, se você não tem criatividade, pega lá, copia. Vai lá no meu Instagram e copia e cola. Mas vai em outros, ninguém vai se importar que você copia um versículo bíblico, gente. A gente lança aquilo para ser mesmo multiplicado. Não é, você não está copiando nada, né? Ou faz um postzinho, escreve um versículo bíblico, manda mensagens no direct. Não tenha vergonha, porque Deus vai te usar. E muitas vezes você não vai ter nem saber quantas vidas você, né, vai estar Às vezes salvando. alcançou, assim, uma pessoa que estava, assim, numa situação muito difícil. Às vezes alcançou muitas pessoas, a gente nunca vai ficar sabendo. Mas, assim, o céu sabe que alcançou, Sabe? né? E você vai ser instrumento. E você nem sabe por que lançou aquela palavra. Muitas vezes acontece isso. Eu vou escolher um texto e falo, até que eu falo, é esse aqui. Jogo e falo assim, não sei por que eu botei esse texto. De repente a pessoa fala, exatamente isso que eu precisava. Deus está confirmando aqui uma palavra. Então, assim, não vou te falar, não tem coisa mais gostosa do que você ser braço de Deus, né? Você fala assim, eu não sou nada, eu sou só um braço, né? Como se fosse assim, o biscoito não fui eu que fiz, mas quando eu venho te servir, eu falo, gente, que prazer que eu vim aqui te servir o biscoito, não é assim? Porque eu não fiz o biscoito, mas se eu não trouxer para você, você não vai comer, né? O biscoito tá lá guardado, então, assim, de repente a pessoa fala, mas aí tá lá guardado. Seja braço de Deus, né? Seja braço de Deus, não deixe de abençoar vidas, não deixe de lançar, não deixe de dar um sorriso. Às vezes um sorriso, um elogio transforma uma vida. Às vezes não é nem a palavra de Deus em si ali, mas é o que a Bíblia ensina. Então você tem que ser instrumento de luz, de paz. Muitas vezes você está na fila lá da loja americana, de uma farmácia, você chega para a pessoa que está te atendendo e fala, Deus abençoe sua vida, mas faça uma oração para ela, não fala assim porque falou. Gente, muitas vezes eu já vi assim, a pessoa se transformar no rosto dela, só em eu falar assim, que pessoa bonita você é, Deus abençoe sua vida, Deus tem algo muito especial para tua vida. Dá uma palavra. Às vezes falar só que, tipo, Jesus ama ela, que ela é amada, aquilo já tem um impacto tremendo, assim. Demais, demais. Você sabe o que eu fiz na minha... Tem uma árvore na frente da minha casa. Eu fui numa lojinha, comprei um negocinho assim que tem um monte de bolsinho, que é tipo para organizar documento. Grampeei com o grampeador na minha pasta, coloquei uns papeizinhos assim, grátis, leve. E todo dia eu vou ali, boto folheto, boto livro, boto Bíblia. Não paga vazio. E muitas vezes eu estou na minha rua, vejo uma pessoa sentada na rua, Jesus da rua, lendo aquele livro. Então, assim, a gente tem que buscar o que eu posso fazer, entendeu? Porque as pessoas estão indo para o inferno, estão se perdendo. E um dia eu não quero que Deus olhe para mim e fale, olha, você deixou de falar, né? Então fale, peque pelo excesso, porque não é pecado, óbvio. Mas, assim, não deixe nenhuma oportunidade, porque você pode transformar uma vida. A gente, como você falou, talvez eu nem saiba que eu esteja transformando, não importa. Mas importa que a gente está, né, sendo instrumento. Aquele alimento, assim, de fazer a vontade de Deus, né? Igual naquela passagem da mulher samaritana, que os discípulos falam assim, mas quem deu comida para ele? E ele fala assim, o alimento que eu acabei de comer vocês não conhecem, mas é fazer a vontade do meu Pai. Então, assim, muito incrível a gente poder fazer a vontade de Deus. Isso é um grande privilégio, uma grande dádiva. E outra dádiva é ter te recebido aqui. Imagina, te um agradeço prazer, muito. Papo gostoso. Se você quiser deixar um versículo, assim, alguma mensagem, falar das suas redes sociais, para o pessoal procurar também. Eu gosto muito de um versículo, que é assim, meu versículo, que é tema que Deus fala muito no meu coração, e como eu não sou exclusiva, embora eu leia a Bíblia pensando assim, Evelise, parece que a Bíblia para mim foi escrita para mim. Você precisa olhar a Bíblia e entender que ela foi escrita para você, para a sua realidade, para o seu momento. E diz assim, eu te amei com amor eterno e te amei com benignidade. Então, assim, Deus, Ele está dizendo que Ele te ama, que Ele me ama, que Ele te ama com amor eterno. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Amém. Nada. Não importa onde você esteja, o que você tenha feito, o que você seja, não importa. Né? Recomeça hoje. Se conecta com a presença de Deus.
e viva o sobrenatural. Deus nos criou de uma maneira estrondosa, assim que a palavra diz, estrondosa, maravilhosa. E você está aí vivendo, comendo migalha, por quê? Se a gente pode viver, né, um sobrenatural maravilhoso com Deus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada mesmo por ter vindo. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de acompanhar a pastora nas redes sociais. Ela é bênção, como vocês puderam ver. Se inscreve aqui embaixo e não perca os próximos episódios. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.